Sua balança inteligente está mentindo para você todas as manhãs. Você acorda, segue a dieta, mas o visor diz que você engordou 2% de gordura da noite pro dia. Calma, você não ganhou gordura, você só bebeu água. Hoje eu vou desmascarar a ilusão da bioimpedância e te mostrar porque esses dispositivos são apenas máquinas de palpite algorítmico. Fica comigo até o final para entender a ciência real por trás da composição corporal. E aí, beleza? Eu sou o personal Fábio Vilas Boas e se você quer evoluir de verdade, já clica no botão de hypar, se inscreve, ativa o sininho, deixa seu like porque isso me ajuda, que não faz ideia. São pequenos botõezinhos que você precisa usar que me ajudam demais, é de graça e não dói. E se você busca suplementação de elite para maximizar seus ganhos, não esquece, corre no site da Max Titanium e use e abuse do cupom MAX10 personal Fábio para ganhar 10% de desconto, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use e abuse do cupom EUPROPERSONALFábio para ganhar aquele descontão de 15%. Os links estão sempre nas descrições e comentários fixados aí embaixo. Então vamos pro conteúdo porque tempo é músculo. Vamos começar nossa conversa falando sobre a miragem digital. Imagina a cena, você está em um cutting, que é a fase de perda de gordura, uma fase rigorosa, se olha no espelho, a definição tá lá, tá ok, tá vindo, mas a balança insiste em dizer que a sua gordura subiu, mas que cacete. Isso gera uma frustração enorme, né? A verdade é que nós terceirizamos nossa autoestima para um sensor barato de metal de 50 conto. Essas balanças funcionam através de um dispositivo chamado Bioelectrical Impedance Analysis. Elas enviam uma corrente elétrica de baixa intensidade que percorre o seu corpo. A teoria é simples, a gordura tem pouca água, logo oferece mais resistência à eletricidade. Já os músculos são hidratados e conduzem melhor essa eletricidade. O problema é que o seu corpo não é um fio de cobre estático, ele é um sistema biológico complexo e instável. Mas Fábio, se a eletricidade passa pelo corpo, por que o resultado varia tanto? O segredo está na física da corrente e é aqui que o problema começa. Então agora eu vou explicar sobre a crise da condutividade. Vamos falar de física pura. Aqui entra a biomecânica da falha. A eletricidade sempre segue o caminho de menor resistência. Eu explico. Acontece que quando você pisa na balança, a corrente sai de um pé, sobe pela perna, passa pela região pélvica, desce pela outra perna. Percebeu o erro? Só que em balanças que só tem eletrodos nos pés, a corrente mal chega ao seu tronco ou braços. Se você acumula gordura nos braços ou nas costas, a balança ignora completamente essa massa. Estudos como os de Kyle e outros colaboradores de 2004 no Journal of Clinical Nutrition já demonstraram que a geometria do corpo humano limita a precisão da BIA, pois o tronco representa cerca de 50% da massa corporal, mas contribui com apenas 10 a 15% da resistência total medida. Ou seja, a balança está adivinhando o que acontece no resto do seu corpo baseado apenas nas suas pernas. Isso é o que chamamos de erro de distribuição de tecido. E se eu te disser que o que você comeu ontem à noite altera totalmente esse caminho da eletricidade? Vamos falar sobre o maior vilão da precisão, a água. Então agora eu vou explicar como é essa sabotagem da hidratação. Acontece que o fator que mais destrói a fidelidade da bioimpedância é a hidratação e os eletrólitos. Uma vez ouvi um vídeo do Leandro Twin dizendo que o peso na balança é a soma de tudo. Se você está desidratado, a resistência elétrica aumenta. O algoritmo da balança interpreta essa resistência alta como gordura e isso cria a armadilha da desidratação. Você treinou pesado, suou, está mais seco visualmente, mas com menos água intracelular para conduzir a corrente, e a balança diz que você engordou. Uma meta-análise publicada na Sports Medicine confirma que variações no estado de hidratação podem causar erros de até 8% no cálculo da gordura corporal. Termos técnicos como reatância e resistência, que formam a impedância, são extremamente sensíveis ao glicogênio muscular. Se você fez um cheat meal, uma refeição livre, e carregou os músculos de carboidratos, você retém mais água no músculo. A balança vai ler isso como mais massa magra, mesmo que você tenha apenas enchido o estoque de glicogênio. Agora, o choque de realidade. O número que você vê na tela não é uma medição, é um palpite matemático.
Entenda o algoritmo. Continua no vídeo porque o que eu vou explicar a seguir é muito importante. Mas antes, me ajuda, dá um like, se inscreve no canal porque isso ajuda o algoritmo a entender que esse conteúdo vale a pena ser recomendado. Então vem comigo entender mais sobre o algoritmo dominador. Aqui está o segredo que a indústria fitness esconde de você. A balança não mede sua gordura, ela na verdade prevê baseadas em estatísticas. Acontece que quando você configura seu perfil de acordo com idade, altura e sexo, a balança usa equações como a de Siri e Brozek, entre outras. Mas se você selecionar o modo atleta, ela vai te dar um número mais baixo apenas porque o algoritmo assume que pessoas que treinam têm mais densidade óssea, mas se você colocar que é sedentário, o número sobe na hora, mesmo que o seu corpo seja o mesmo, mesmo que você fique brincando só para ver a diferença. É na verdade uma estimativa algorítmica. Eles priorizam o que é acreditável para o usuário médio do que a realidade fisiológica bruta. Por isso, se você mudar sua idade no app da balança, seu percentual de gordura muda instantaneamente. E isso prova que a corrente elétrica é apenas uma pequena parte da conta. A maior parte é pura matemática baseada em médias populacionais que podem não se aplicar a você que treina pesado. Então, se a tecnologia falha, como nós, atletas e entusiastas, devemos nos medir? Vamos voltar ao padrão ouro. Então, se você quer resultados reais, você precisa parar de olhar para flutuações digitais e focar no tecido físico. O padrão ouro acessível continua sendo o adipômetro, as dobras cutâneas e a fita métrica. O adipômetro não quer saber se você está hidratado ou não, ele mede a espessura da gordura subcutânea. Se a dobra da sua barriga diminuiu de 15 milímetros para 12, não tem erro, você perdeu gordura. Então vou dar um protocolo bacana aqui. Primeiro, use o espelho como guia principal, a estética não mente. Segundo protocolo, tire fotos semanais em jejum. Terceiro, use a fita métrica, a circunferência abdominal é o melhor marcador de saúde. Quarto, use a bioimpedância apenas como uma média mensal, nunca diária e sempre nas mesmas condições, em jejum, após urinar e com a mesma hidratação. Agora eu faço uma pergunta para você. Você já passou raiva com a balança inteligente hoje? Comenta aqui embaixo, balança mentirosa, para eu saber quem chegou até aqui. Resumindo, a bioimpedância é uma ferramenta de tendência, não de precisão absoluta. Não deixe um número estragar seu dia. Foque no processo, nas dobras cutâneas e no espelho. Se esse vídeo te ajudou a abrir os olhos, faz o seguinte, me ajuda, por gentileza, se inscreve, deixa aquele like maroto, ativa o sininho e dá uma hypada para não perder mais vídeos informativos e educativos como esse. São só pequenos botõezinhos que você precisa apertar e de graça e não dói. Se você quer apoiar o canal e ainda levar os melhores suplementos, lembre-se, no site da Max Titânio, use e abuse do cupom MAX10 Personal Fábio para ganhar um descontão de 10%, ou melhor ainda, no site da Probiótica, use e abuse do cupom EUPRO Personal Fábio para ganhar aquele descontão mais maroto ainda de 15%. Na dúvida, os links estão sempre nas descrições e comentários fixados para você anotar e não se esquecer. E se você gosta de vídeo curto com dica rápida, direto no ponto, não esquece de me seguir também no Insta, no TikTok, no Facebook, tá tudo aí embaixo nas descrições. Agora eu vou deixar um vídeo relacionado na tela final e a playlist do canal para você continuar conhecendo mais do meu trabalho, maratonar o meu canal, aprender e se divertir mais comigo. Um forte abraço, é um prazerzaço estar aqui com você sempre, todos os dias, te ajudando a solucionar os maiores dilemas para levar seus resultados para um próximo nível. Valeu, fica com Deus e a gente se vê no próximo vídeo.